Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos falar sobre liturgia, mais precisamente sobre o período quaresmal, o tempo da quaresma. Quaresma é um período que se estende, que se inicia uma quarta de cinza e se estende até o domingo de Ramos. Somos convidados a viver a penitência, a oração, jejum, e o perdão. Tempo de voltar-se para a espiritualidade e reflexão acerca das leituras que preparam o povo de Deus para a grande festa da Páscoa do Senhor. A igreja vive o tempo onde somos convidados a refletir sobre as nossas falhas, faltas e se aproximarmos da palavra de Deus. E também incentiva a realização de ações de caridade e solidariedade. Todos são chamados a buscar, pelo sacramento da penitência, arrependimento por haver pecado. Oração contemplativa por meio de retiros espirituais em preparação à Páscoa. Quaresma, qual o seu significado? São 40 dias de processo para práticas de atitudes cristãs, conversão, reconciliação. São dias de demanda e de recolhimento. Ao mesmo tempo, se vive a alegria, pois Cristo nos convida a mudar de vida praticando boas obras. O período quaresmal é um processo de educação e formação para aprofundar no mistério pascal. É um tempo especial dentro da liturgia, onde nos preparamos para viver bem a Semana Santa, a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Que antes do século IV existia o tempo de preparação do catecúmeno, aquele que preparava para o batizado na Páscoa, pois só havia batizado nesse período. Por isso, a quaresma era um tempo de preparação e de recuperação da disposição do coração, penitência, conhecimento e conversão. Os 40 dias se inspiram em diversas passagens bíblicas que nos ajudam a fundamentar nossa meditação, como os 40 dias de Moisés no Monte Sinai e os 40 dias de Elias no deserto. Essas narrações nos ajudam a entender o episódio dos 40 dias de Jesus no deserto. A quaresma, tem símbolos pertinentes como a cinza, deserto, que se refere aos 40 dias, e o jejum. As cinzas nos lembram a nossa humanidade frágil, ferida e pecadora. Voltarás à terra, pois dela foste feita. As cinzas simbolizam também o sofrimento, o luto e o arrependimento. Os costumes dos fiéis receberem as cinzas na fronte e na cabeça é mais recente, pois hoje o sentido do uso das cinzas está mais ligado à palavra de Deus e nos convida à conversão e autêntica. Esse gesto explica porque fica mais na questão da intenção do que da forma literal, porque existia esse costume de se jogar cinza em cima do corpo. Você vê muito isso em atos de penitência no Antigo Testamento. O deserto é um lugar onde se acontece o jejum, considerado também como abandono, solidão, interior e exterior, buscando maior intimidade e união com Deus. No deserto, somos desafiados a enfrentar os nossos próprios fantasmas, à luz da palavra de Deus, para assim atravessarmos nossas histórias consciente de que somos e desejamos para o futuro. Outro símbolo é o jejum, ligado sobretudo à esmola e ao gesto caritativo, ato que está intimamente relacionado ao deserto, uma vez que na escassez e sofrimento o jejum torna-se um bem valioso para a alma. Como viver bem a quaresma? A igreja recomenda que neste período façamos um firme propósito de ir à missa da cinza, recebê-la, ter uma vida de oração, fazer todos os dias a leitura orante da palavra de Deus, adquirir uma prática de jejum e da esmola, visitar os doentes, realizar confissões dos nossos pecados, participar da Santa Missa,
realização da via sacra, fazer exercícios da mortificação, rezar a liturgia das horas, fazer uma peregrinação aos lugares santos, moderar as palavras, praticar a humildade. Aqui são algumas sugestões. Não é algo que o cristão é obrigado a fazer, são algumas sugestões que ajudam a trabalhar a nossa espiritualidade. A cor desse período é o roxo, que significa o luto e penitência durante as celebrações da Quaresma. Não é cantado glória e o aleluia, tendo como significado a espera do Senhor no sábado santo, tempo que corresponde às 5 semanas da preparação. A Quaresma em si, ele nos convida, a um recolhimento. Aqui, como foi falado no deserto de Moisés, Eli e Jesus, eles foram chamados ao deserto. Jesus, antes de começar a sua missão, ele foi ao deserto, passar 40 dias no deserto. Então, o deserto para nós é um convite a um recolhimento ao nosso interior. Muitas das vezes é insuportável para as pessoas ficarem em silêncio por questão de minutos. É insuportável. Eles têm que ocupar a cabeça deles com alguma coisa. Porque ao silenciar, você automaticamente abre as suas portas internas. E nem sempre é agradável, quase sempre não é agradável. Por quê? Porque ao se abrir as portas internas do coração, da alma, você vai enxergar as suas misérias, os seus fantasmas, as suas inclinações, que muitas vezes você não está disposto a encará-los. E às vezes está até conivente com aquilo. E vive de uma fachada, vive de uma mentira. Como Cristo chamava os sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. Mas se a gente não encarar nossas misérias, nossos fantasmas, eles sempre vão permanecer e se fortalecer ao ponto de dominá-lo de forma compulsiva. Então, você vai permanecer morto. Nunca viveu verdadeiramente. Porque para se viver verdadeiramente, tem que ir ao encontro daquele que é a própria vida, que é aquele que é o próprio eterno, que é Cristo. Cristo nos convida a estar unido a Ele, ser um com Ele. E sendo um com Deus, sendo um com Cristo, nos tornamos um com Deus. Cristo fala, quem me vê, vê o Pai. E Cristo nos convida a essa unidade. Mas para isso é necessário, como uma casa que está totalmente destroçada, ameaçada a cair, é você entrar. Se você quer resgatar aquela casa, reformar aquela casa, você tem que entrar, observar quais os pontos mais críticos, onde é que eu devo apenas reformar. E isso começa de baixo para cima. Assim é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo de Deus. Esse templo às vezes está em ruína. E o morador que está lá dentro continua no sepulcro. Então Cristo nos convida a ir ao deserto. E não adianta você fugir. Essa fuga é ilusória. Um dia você vai ter que se encontrar e vai prestar conta da sua vida. Então, a Quaresma é esse momento de reflexão. Ele nos convida a esse momento de recolhimento, de reflexão, para vivermos verdadeiramente uma conversão, para realmente despertarmos para o eterno. E isso só é possível em unidade com Cristo. Então ele nos convida a 3 exercícios, que é o jejum, tem a caridade, o jejum, a caridade e a penitência, Penitência. Pronto. O jejum, caridade e oração, perdão. O jejum é algo que você é convidado a ir ao seu deserto interior. É um momento de encontro com Jesus. É um momento que você tem que aprender a se desapegar dessas coisas que lhe acorrenta. E a raiz de tudo isso é os fantasmas que tem dentro de si, é os vícios,
é os maus sentimentos, é o ressentimento, é o orgulho, é a vaidade. Então jejuar é aprender a se desapegar-se. A oração é esse caminhar persistente. É não se abalar com suas misérias, com seus fantasmas e continuar seu caminho a Cristo. A oração é um convite a ter uma intimidade com Cristo. Isso só é através da oração e do silêncio, através dessa reforma interna. Só se tornamos íntimo daquele que a gente busca todo dia, está em diálogo. E a caridade nos aproxima do próximo, né? Não é ser um simples ativista social, mas a caridade vai muito além disso, é se doar por amor. Às vezes você não tem nada material para ajudar, mas a sua atenção, o seu sorriso, a sua compreensão àquela pessoa, às vezes é o que ela necessita. Então a caridade é se doar ao próximo, estar disposto ao próximo. Então a oração é a busca do encontro com Deus, o jejum é a nossa reforma interna e a caridade é a nossa aproximação com o próximo e buscar a fraternidade. Então, que nessa quaresma a gente não deixe essa oportunidade passar. Que não permaneçamos mais uma quaresma, mais uma Páscoa dentro do túmulo, feito um morto vivo que nunca viveu por excelência. Apenas se iludiu com meras ilusões. Vai morrer e permanecer morto. Essa é a intenção do mundo. Por isso que devemos ser violentos com nós mesmos. Violento com a alma, que está acomodada e acorrentada. Vá ao deserto. Silencie. Amém? Que nessa quaresma você, irmão, viva intensamente e para poder ressuscitar com Cristo na Páscoa. Paz e bem.